O Lula gravou um videozinho aí, deu um corte dele falando sobre a seca no Nordeste. Bota esse aí para rodar pra gente, Matheus. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote d'água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço. Vocês percebem que meu pescoço dá tanto de carregar pote na cabeça. Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá. Guilherme, você gravou uma live esses dias a respeito de um escândalo de corrupção no governo PT envolvendo cisternas no semiárido nordestino. Explica pra gente um pouco como é que funcionava esse esquema de corrupção com as cisternas. Eu acho que é a resposta perfeita para esse texto dele. Olha só, as cisternas, para além delas serem superfaturadas, elas foram o valor destinado para essas tais cisternas eram de braços do PT, né? Não lembro exatamente, mas eu lembro que eram de braços do PT, de ONGs ligadas a pessoas do PT. Para além disso tudo, para além de serem enviados recursos para um próprio braço do PT, as cisternas eram superfaturadas, eram acho que 3 vezes ou mais pago. Os valores eram 3 vezes ou mais o que deveria ser. Para além disso tudo, 10% dessas cisternas eram inutilizáveis. Eu não estou falando de um furinho, de um mau funcionamento. Não, 10% dessas cisternas que foram feitas, elas eram inutilizáveis, cara. Então, deixa eu só recapitular. O valor foi destinado para empresas ligadas ao PT, para ONGs ligadas ao PT, se eu não me engano. Essas ONGs, elas terceirizavam o trabalho. As cisternas eram superfaturadas e 10% delas eram inutilizáveis. Então, basicamente, eles deram um contrato para um amigo deles, roubaram parte desse contrato e o pouco que entregaram, ainda entregaram mal feito, de forma que não dava para, de fato, fazer uma diferença na vida das pessoas que estavam lá na base dependendo disso para ter uma qualidade de vida mais digna. É disso que o Lula fala quando ele fala em levar água para o Nordeste. Em fazer essa mesma roubalheira, que é a mesma coisa que eles sempre fazem. Eu acho que é muito simples isso, não tem o que ficar explicando. É muito óbvio, assim, eu tô ficando meio sem paciência para ficar explicando as coisas, porque não é possível que você vendo o esquema de corrupção que eles fazem com cisternas no Nordeste, você vendo o discurso do cara, você não consegue juntar Lé com o Cré, juntar e bem entender que aí só tem um discurso populista para enganar besta e um esquema de corrupção com o dinheiro que deveria ser destinado para atender esse interesse populista, essa promessa populista, essa promessa que ele fez, utilizando de elementos populistas, mas que, na verdade, é algo digno, né? As pessoas deveriam ter acesso à água, o Estado deveria garantir isso, beleza. Mas ele faz a promessa de uma forma completamente populista, diz que resolveu quando não resolveu, e nesse meio tempo ele está roubando tudo. Você não consegue perceber isso, assim, olhando? Ele falou isso, teve esse esquema de corrupção, além de diversos outros nesse governo, e aí você junta isso e você vê o que sobra. O que tem nesse governo? Discurso populista, politicagem, roubalheira. Heresia e ego alto. E um ego completamente inchado. Porque isso é uma completa heresia, né, cara? Ele falar que Deus não deu água pro sertão porque estava esperando ele voltar pro poder é uma completa palhaçada. Mas isso nem é o ponto mais importante, né? O ponto mais importante é esse que o Noleto trouxe de forma muito inteligente. E também que enquanto o Lula tá lá enganando um monte de gente falando que ele levou água pro sertão, algo que de alguma forma é até falso, né? Claro que tem o seu mérito também, mas um mérito muito pequeno.
Ele ainda tá roubando os velhinhos do sertão, sabe? Não ele diretamente, mas pessoas ligadas ao seu governo sabiam da fraude do INSS. Estavam roubando de velhos do Nordeste, estavam roubando de velhos do Brasil inteiro, de pessoas analfabetas que não têm a capacidade de ver que estão sendo roubadas. E eles, de forma muito inteligente, colocaram: não, vamos fingir que a gente está dando água para esse pessoal e vamos roubar eles ali de forma a que eles não percebam, porque eles são muito burros, ninguém nunca vai descobrir a gente. Então, é isso, a gente está passando aí por anos tenebrosos, anos de governo PT, seguidos por um governo desastroso, que foi o governo Bolsonaro, que permitiu que o PT voltasse ao poder. E é isso, a gente vai ter que passar por isso, a gente vai ter que passar agora em 2027 por uma completa quebra do nosso orçamento, né, que eles parecem não estar tão interessados em impedir. A gente vai ter que passar por mais alguns anos aí de um possível governo de direita tentando remendar o furo que o governo PT vai deixar, e que, se não for partido missão, duvido que seja remendado de forma permanente. Muito provavelmente vai ser só de forma a enganar a população para tentar uma reeleição ou fazer ali remendos básicos que em algum tempo terão que ser feitas, reformas básicas que terão que ser refeitas daqui a alguns anos. E a esperança é essa, que a gente tenha aí um governo de direita que tente pelo menos estancar esse sangramento, para que quando a gente chegue de fato ao poder, a gente resolva esse problema de forma definitiva e tenhamos aí alguns anos de progresso, né? O que está na nossa bandeira é ordem e progresso, e não é nada mais que a gente pede. A gente só pede que o Estado traga ordem para o país. A ordem é prender esses vagabundos, a ordem é colocar penas rígidas, a ordem é construir um presídio gigante para mandar vagabundo. E o progresso é acabar com essa palhaçada dessa corrupção. O progresso é colocar o país num caminho de literalmente progresso, de ir para frente, sabe? De não ficar preso a essa palhaçada que o governo faz com o país, que o governo do PT, que o governo Bolsonaro fizeram com o país. É isso, ordem e progresso é o que a gente vai trazer. E eu garanto, cara, que se a gente chegar uma vez no poder, a gente vai se manter lá por muito e muito tempo, de forma democrática, porque a população vai ver que o trabalho está sendo feito. Nós vamos trazer ordem e progresso para o Brasil, que é isso que está faltando. E é isso. A gente tem que buquelizar o país de uma vez por todas. Eu trouxe aqui os dados da Transintel, trouxe a pesquisa sobre a desaprovação do governo Lula, deu uma aumentada. Opa! Caramba, a aprovação dele Tá, nessa nova pesquisa Atlas Intel, a gente tinha trazido uma outra pesquisa aqui que tinha percebido uma estabilidade na aprovação e um aumento na rejeição. E essa aqui, ela mostra a mesma coisa, só que de uma forma mais intensa, né, no aumento da desaprovação. E ela mostra aqui o ruim e péssimo tendo um crescimento bem significativo aí de abril para maio, né? Saindo de 47% para 52%, cara. Eu acho que isso é um reflexo de tudo que ele prometeu e não cumpriu. Eu acho que é muito isso, juntando os esquemas de corrupção que estão vindo à tona já, né, já no terceiro ano de governo Lula. E também, cara, esses esquemas de corrupção saírem agora, eu tive a impressão que as pessoas estão ficando desmobilizadas, que não estão tendo uma mobilização tão grande. Mas algumas pesquisas demonstram que a maior preocupação do brasileiro hoje é combate à corrupção. É contraintuitivo, né? Porque a gente tem a impressão que as pessoas estão sempre desmobilizadas. Desde aquele processo do pós-impeachment e tudo mais, de 2020 para cá, assim, as pessoas se desmobilizaram bastante. Mas não, ainda assim a principal preocupação do brasileiro é combate à corrupção.
Cara, é aquela coisa, né? As pessoas vão cansando. Você não vê hoje um clamor popular tão grande a isso, mas continua ali no consciente das pessoas. Elas ainda sabem que é um problema latente, elas só não estão dispostas a combater esse problema. As pessoas estão, como você disse, desmobilizadas porque a esperança de que isso vá mudar foi roubada delas. Elas não têm mais esperança de que algo vá mudar. Porque, veja, o governo Lula está aí. Não existe movimento algum para derrubá-lo, para trazer um impeachment ao Lula. E o Lula está indo para uma reeleição, para uma tentativa de reeleição, que eu não duvido que aconteça. A gente tem que lembrar, cara, que o PT ele nunca perdeu com a máquina na mão. Nunca perdeu com a máquina na mão. O PT foi derrubado. Perder com a máquina na mão não acontece. A gente teve ali em 2014 a Dilma, que tinha uma derrota quase certa para o Aécio, ganhando. Então, não duvido que possa acontecer algo como aconteceu em 2014, do Lula conseguir ganhar nas urnas, mesmo com essa impopularidade. O grupo que tem um certo monopólio da direita no nosso país, não tem mobilizado de forma certeira esse desgosto pelo PT. Eles têm feito um trabalho de forma até vergonhosa, eu diria, com pautas completamente irrelevantes para o cenário político brasileiro. Enquanto a gente tem aí o governo do PT acabando com o país, eles estão lutando por anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto o governo do PT está destruindo o país, eles estão indo para os Estados Unidos tentar articular sanções contra o Brasil, sanções contra os ministros do STF, que claro que apesar de que, de certa forma, eu até concorde com essas sanções, que, como eu já expliquei na minha última live, não são um ataque à soberania brasileira de forma alguma, não é a pauta principal do Brasil hoje em dia. Quem está levando o Brasil para o buraco não é o STF, é o PT, é o governo do PT. Quem está causando essas corrupções, a crise do INSS, a crise das cisternas, agora esse tipo de fala que só empobrece o nosso cenário é o governo do PT, é o Centrão. São essas as pautas que importam, é a compra de votos. São essas as pautas que importam no momento do Brasil. Não um combate, uma cortina de fumaça de que eles estão combatendo o Xandão, de que eles estão tentando uma anistia, articulando coisas para conseguir uma anistia, enquanto eles deveriam estar articulando para derrubar o governo do PT. Eles estão fazendo igual o Aécio fez em 2016, 16 ou 15. Deixa sangrar para a gente poder ganhar no próximo ano. Enquanto deixa sangrar, o Brasil vai para o buraco. E o Gaia já falou um deixa sangrar desse em público. Ele falou, não, mas aí a gente tem que ter um dilema. Ou a gente deixa o país sangrar, para o brasileiro aprender a votar, não sei o quê, ou a gente derruba o Lula. E a decisão deles já foi tomada. Eles já preferiram deixar o Brasil tomar. Com esse discursinho mentiroso de para ver se o Brasil aprende a votar. Se o Brasil aprender a votar, você não vai ser reeleito nunca mais, meu irmão. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou se identificou com alguma das ideias que foram passadas nesse corte, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e venha fazer parte da nossa comunidade. Lá dentro você pode enviar ideias de pautas, mandar perguntas e conversar com a gente, ter uma proximidade legal. Se você não quer entrar na comunidade, você também pode deixar o seu comentário, que vai estar agregando com o nosso conteúdo e com a nossa missão nesse canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!